Oi, eu sou a professora Cá Menezes, professora da Faculdade de Educação da UFBA, e estou aqui para falar um pouco sobre o estágio como praxis e como pesquisa. A gente já sabe que o estágio supervisionado é um ato educativo em situação real de trabalho, e ele é regido por uma legislação específica, que é a Lei 11.788 de 2008. E o estágio é desenvolvido de acordo com a visão do tipo de profissional que se pretende formar. Iniciar um estágio supervisionado é algo desafiador, porque ele lida com expectativas e implica em vários reordenamentos na vida de todas as pessoas envolvidas, seja na rotina de estudante, na rotina familiar, na rotina profissional, principalmente daquelas pessoas que já trabalham. E também implica em mudança na rotina das instituições que recebem esses estagiários, porque elas precisam se preparar para acolher e contribuir para a aprendizagem daquele estagiário no percurso do trabalho e do estudo. Eu sempre digo para as minhas alunas e alunos que fazer um estágio exige planejamento, diálogo, abertura e flexibilidade. Planejamento porque você, a instituição de ensino e a instituição que será campo do seu estágio precisam todos se preparar para poder favorecer situações de trabalho e aprendizagem reais com significado. Precisa de diálogo também porque tanto você quanto os parceiros em cada instituição precisam decidir juntos a realização daquilo que vai ser planejado, aquilo que vai ser avaliado, o andamento de todas as atividades. E também é preciso ter flexibilidade para fazer os ajustes sempre que necessário e sempre que possível. A abertura é necessária porque o estudante, você, precisará estar muito atento ao seu entorno, às demandas das instituições e das pessoas, que podem ser diferentes e até inesperadas. E, novamente, a flexibilidade, porque cada estágio ocorre em contextos muito singulares e eles vão ser desenvolvidos na relação entre pessoas diferentes. Cada pessoa tem a sua história de vida, tem o seu jeito de pensar, tem o seu jeito de fazer. Então, a flexibilidade ela é super importante para lidar com imprevistos e com essas situações novas que podem surgir a qualquer momento. No curso de pedagogia da UFBA, o estágio é pensado como uma praxis, ou seja, é uma relação entre a reflexão, a ação e a transformação, que se desenrola nessa situação real de trabalho. Por isso, ele exige acompanhamento interinstitucional, através da orientação docente, da supervisão do profissional lá no campo de estágio. Essa praxis ela é tomada no sentido de compreensão da realidade e de ação reflexiva sobre a realidade. Ou seja, não estou falando aqui de imitação, de instrumentalização, de reprodução daquilo que já é conhecido, mas inclui tudo isso e mais um pouco, mais um conjunto de experiências que façam sentido, pelo menos para a sua vida depois do estágio. O estágio ele tem que ser algo inesquecível. Então, quando eu penso em estágio na licenciatura, eu vejo que ele pode realmente ser pensado como pesquisa e como extensão. Isso não é loucura da minha cabeça, não. Tanto que na lei do estágio consta que as atividades de extensão, de monitorias, de iniciação científica, elas podem ser equiparadas a um estágio quando estão previstas no projeto pedagógico do curso. Então, muitos são os estágios realizados fora dos muros da universidade. Estudantes, sob supervisão, realizam essas ações que envolvem grupos não universitários, ou seja, pessoas das comunidades, dos bairros. Muitas vezes são pessoas que nem sabem exatamente qual é o papel da universidade. Então, a partir dos estágios, existe esse caminho de aproximação. Os estágios são uma resposta institucional a demandas e necessidades sociais e são também esse campo de aprendizagem. Ainda assim, a gente percebe que tem uma certa dificuldade em reconhecer esse aspecto do estágio, mas mesmo assim nós incentivamos que nossos estudantes possam conhecer o campo no qual vão realizar o estágio, fazer entrevistas, pensar na perspectiva de estudos de caso. É óbvio que na pesquisa muitas questões se colocam, como por exemplo, pesquisas precisam ser aprovadas em comitês de ética, tem um compromisso com a publicização dos resultados através de artigos e, ao mesmo tempo, um compromisso
com o anonimato das pessoas que participam na pesquisa. Então, o cuidado e o sigilo com as informações da instituição que concede o estágio é um compromisso ético do estagiário, pela privacidade das pessoas que trabalham ali. Mas, resguardadas essas situações, nós estimulamos que você assuma um olhar investigativo, curioso e, ao mesmo tempo, livre de julgamentos, para você poder observar, interpretar e agir sob orientação do seu supervisor no campo de estágio. Não há impedimentos para se firmar parcerias que sejam benéficas para a instituição de estágio, que seja benéfica para o estagiário e que sejam também benéficas para a UFBA. Por isso eu insisto, estágio é aprendizado em situação real de trabalho, não é uma preparação para o futuro. Estágio é um agora, porque você, estudante, neste momento, se conecta com pessoas e com a realidade daquele local de trabalho neste agora, no presente. E a presença do estagiário modifica o ambiente. Essa presença, ela pode ter um significado único para aquelas pessoas. Então, o jeito de olhar para as pessoas, o jeito de olhar para o conhecimento, de trazer as suas contribuições, o jeito de fazer perguntas, de se vincular com o campo de estágio e com seus sujeitos, tudo isso são vivências e aprendizados deste momento, para aquele momento, e eles podem marcar vidas, a sua e a dos outros. Eu já orientei estágios em muitas áreas e eu realmente precisei aprender pelo menos o básico sobre cada uma delas. Eu precisei pesquisar e esse é o primeiro olhar que vocês vão desenvolver, o olhar pesquisador. Por isso, tenham em mãos um meio para anotar suas observações, as suas dúvidas. Conversem com as pessoas no campo de estágio, que você está numa situação de aprendizado, então essas notas são importantes. Dialoguem para que as pessoas possam falar sobre as suas motivações, para que você possa entender o que elas fazem, do jeito que elas fazem, o porquê elas fazem. Elabore o seu plano de atividades a partir dessas primeiras observações e desses primeiros diálogos. Primeiro, tentando entender e só depois apresentando sugestões e propostas, sempre dialogadas com as pessoas que fazem parte daquele contexto. Nunca impondo a sua ideia, nunca julgando, sempre propondo para construir junto algo que seja significativo para todos. Pode ser que em alguns lugares sejam mais abertos, mais flexivos, mais acolhedores, ou outros lugares mais rigorosos e até inflexíveis. O importante é que você procure compreender e construir a sua forma de contribuir, mesmo que à primeira vista isso pareça complicado. E lembre-se, você tem a equipe do curso para te auxiliar. E quando chegar a oportunidade de propor práticas educativas, você precisará articular seus estudos docentes com a dimensão social real. Não é para você agir no achismo, tentando a sorte, porque essa vai ser a oportunidade de você transitar pelos saberes que você construiu na universidade e os saberes da sociedade, negociando concepções, dialogando com desafios e com ideias. Tudo isso favorece essa construção significativa de aprendizagens, não só para você como estagiário, mas também para os atores sociais locais. Esse olhar transdisciplinar que você irá construir não é limitado aos conteúdos de ensino, não é limitado aos livros, não é limitado às aulas, mas ao acolhimento dessa humanidade que cerca toda a ação educativa. Eu tenho certeza de que seu estágio será muito importante, desafiador e, ao mesmo tempo, rico de aprendizagens e conhecimento.